Pensa só, tratar a mente não com choques e isolamento, mas com arte, com afeto. Hoje a gente vai mergulhar fundo no trabalho revolucionário de Nise da Silveira, uma médica que virou a psiquiatria de cabeça para baixo. E vamos fazer isso de um jeito bem direto, explorando as perguntas e respostas que formaram a base da filosofia dela e que mudaram, para sempre, o cuidado com a saúde mental. Para a gente entender essa revolução da Nise, vamos seguir os passos dela. A gente começa com a ideia central de cuidado integral. Depois, vê como ela bateu de frente com a psiquiatria da época e denunciou o que ela chamava de indústria da loucura. E aí, a gente vai descobrir como a arte, o museu e a terapia se tornaram as ferramentas dela nessa luta pela humanização do tratamento. Então, tudo começa aqui, com uma ideia que parece simples, mas que na verdade muda tudo: o cuidado integral. Vamos entender o que isso realmente significava na prática da Nise e por que era algo tão radical para a época. Tá, mas o que significa, na real, tratar alguém de forma integral? Essa é a pergunta-chave. E a resposta da Nise desafia completamente aquela ideia de que um paciente é só um conjunto de sintomas a serem eliminados. Integralidade, para Nise, era basicamente isso: enxergar a pessoa por trás do diagnóstico. Sabe? Entender que a mente não está isolada num vácuo. Ela está conectada com a casa da pessoa, com a família, com a história de vida. O objetivo não era só consertar uma doença, mas sim cuidar de um ser humano completo. Certo, mas para esse cuidado integral funcionar de verdade, a equipe de saúde toda precisa trabalhar em sintonia. E aí vem outra questão importante. Qual o papel da psicologia para conectar todas essas peças? A psicologia aqui vira tipo a cola que une a equipe. Funciona como uma ponte, sabe? Garante que médicos, enfermeiros, terapeutas, que todo mundo não olhe só para sua caixinha, mas que conversem e se concentrem num objetivo único: o bem-estar da pessoa, não só a supressão do sintoma. E essa ideia de focar na pessoa nos leva para algo ainda mais revolucionário: a importância da história de vida dela. Afinal, por que ouvir o que o paciente tem a dizer é tão fundamental? Porque ouvir a história de alguém é um ato político. É reconhecer que aquela pessoa não é um objeto quebrado, uma máquina com defeito, mas sim um sujeito, com direitos, com uma visão de mundo única. Isso tira o poder todo da mão do médico e devolve para a pessoa, que passa a ser protagonista do próprio tratamento. É uma virada de chave. Agora vamos avançar e ver como essa filosofia toda se transforma num desafio direto, de peito aberto, ao modelo psiquiátrico que dominava naquela época. E aqui fica claríssimo o choque de dois mundos. De um lado, a psiquiatria tradicional via o corpo como uma máquina com defeito. E o conserto? Bom, era violento. Eletrochoque, lobotomia. Do outro lado, a visão da Nise, uma pessoa em sofrimento, cujos sintomas eram, na verdade, tentativas de cura, precisando de um canal para se expressar, como a arte e o afeto. Essa visão mecânica do paciente, como era de se esperar, teve consequências devastadoras, principalmente quando os interesses econômicos entraram na jogada. A Nise foi cirúrgica ao denunciar que o tratamento da saúde mental muitas vezes não era guiado pelo bem-estar de quem sofria, mas sim pelo lucro. Uma denúncia fortíssima. E a escala do problema era gigantesca. Olha só esse número. Na época, no Brasil, 78% dos hospitais psiquiátricos eram privados. Isso acabou criando um sistema perverso, onde manter os pacientes internados por mais tempo era mais lucrativo do que de fato curá-los. A internação virou um modelo de negócio. A Nise cunhou esse termo, camisas de força químicas, para criticar a supermedicação. Os remédios eram usados não para curar, mas para controlar, para silenciar o sofrimento, tornando o paciente dócil e o hospital mais fácil de gerenciar. E aí, diante desse sistema todo opressor, a Nise recorreu a uma ferramenta radical, que ninguém esperava: a arte. Mas por que a arte, né? Como é que um pincel ou um pedaço de argila podiam ajudar onde os tratamentos mais avançados da época falhavam? Como que a arte se torna a voz para aquilo que não pode ser dito com palavras? É que para muitos desses pacientes, o mundo podia parecer opressor, caótico, totalmente desfigurado. O espaço perdia a lógica. A arte, então, não era um hobby. Era a única maneira de conseguir expressar essa mudança profunda na percepção da realidade, de colocar essa bagunça interna para fora. Um exemplo incrível disso é o caso do Fernando Diniz. Ele usou um processo artístico muito claro, um passo a passo, para se reconstruir. Primeiro, ele usava a própria mão como âncora, uma base segura. A partir daí, ele pintava estruturas geométricas, como se estivesse reconstruindo o chão do mundo dele. A arte era literalmente o seu escudo.
E a Nise não apenas colecionou essa arte, ela a transformou numa ferramenta clínica e de pesquisa poderosíssima. Isso nos leva a uma metodologia fundamental do trabalho dela, que acabou dando origem ao Museu de Imagens do Inconsciente. A grande questão para ela era: como é que a gente analisa essas obras de um jeito que realmente ajude no tratamento? A Nise percebeu muito rápido que uma única imagem, solta, podia não dizer muita coisa, ser até indecifrável. Mas quando ela olhava para uma série de trabalhos da mesma pessoa, aí uma narrativa aparecia. Era possível ver a evolução do mundo interno, os medos, as lutas e, muitas vezes, o processo de cura. Uma imagem é uma foto, uma série é o filme da jornada da psique. Bom, e tudo isso, todo esse trabalho, culmina na forma como a Nise simplesmente redefiniu o que era terapia ocupacional. E aqui a gente vê a mudança radical de perspectiva. A terapia ocupacional, que muitas vezes era vista só como uma forma de manter os pacientes ocupados, de passar o tempo, com a Nise não. Ela se tornou um procedimento terapêutico central. O objetivo não era distrair, era expressar. Da forma ao caos interno através da arte, era um jeito de fortalecer o ego e reabilitar a pessoa. Expressar o conflito era o primeiro passo para conseguir resolvê-lo. E a gente termina com essa reflexão. O trabalho da Nise nos mostra o poder incrível da expressão para quem vive em sofrimento psíquico extremo. Mas isso acaba nos levando a pensar, e nas nossas próprias vidas? Como é que a gente usa a criatividade para organizar nossos mundos internos e encontrar um pouco mais de equilíbrio? Fica aí a pergunta.